De ônibus acusado de ser o responsável pela morte do presidente Juscelino Kubitschek, o senhor Josias Oliveira. E o irmão dele cuida hoje dele, porque esse foi um fato bastante marcante na vida dele. E o irmão dele, eu perguntei a ele, falei, espantoso, né, a dedicação que o senhor tem ao seu irmão, o senhor servindo ao seu irmão. E ele falou, quem não vive para servir, não serve para viver. E aquilo para mim foi um ensinamento monumental. Eu lembrei do nosso professor Fábio Conder Comparato, que teve uma vida para servir. Então eu estou bastante honrado de iniciarmos aqui as nossas honras para uma pessoa que serviu a tantos durante tanto tempo. E eu passo a palavra ao nosso mestre Dalmo Dallari. Estão compondo a mesa aqui professores meus, professores de todos nós aqui, professor Gabriel Com, professor Alfredo Bose, e, enfim, com bastante honra, passo a palavra ao meu professor Dalmo Dallari. Muito obrigado, professor. Bem, um bom dia a todos, e para estar de acordo com a época, a todos e a todas, prudentemente. Então é um prazer muito grande estar aqui, nesta homenagem ao caríssimo amigo e velho companheiro de lutas, o Fábio Conder Comparato. E muita gente vai falar, e são teóricos brilhantes, e eu então, refletindo sobre o que faria aqui, eu achei que seria mais adequado falar alguma coisa de caráter pessoal, porque eu tenho uma experiência, tenho uma convivência que os outros não tiveram a felicidade de ter. Então eu vou, e também com a necessária brevidade, porque há outros para falar, vou rapidamente relembrar alguma coisa da nossa convivência, ressaltando alguns aspectos da personalidade do Fábio Comparato. E eu começaria dizendo isso, que o nosso contato vem de muito longe, vem de 1955. E há uma peculiaridade muito curiosa, muito interessante, é que eu estava aqui a partir de 53, 2 anos depois, entra o Fábio para a faculdade, e entra também a minha saudosa primeira mulher, a Marta, infelizmente falecida muito cedo, colega de turma do Fábio Comparato. E houve uma aproximação por uma coisa muito curiosa, muito interessante, é que um dos tios do Fábio, o Valério Conder, era das grandes figuras da esquerda brasileira. Um pioneiro, corajoso, homem de linha de frente. E era muito amigo de uma tia da Marta, o Valério na sua área, e essa tia da Marta, Olga Romoletti Henriques, que era uma pesquisadora do Instituto Butantan, mas militante de esquerda também e muito amiga do Valério Conder. E então isso também foi um fator de aproximação, além dessa aproximação através do Fábio e da Marta como colegas de turma. E então
já desde então nos tornamos amigos. Eu venho acompanhando esse desempenho extraordinário do Fábio Comparato. E há um pormenor curioso, ele simplesmente não vai se lembrar, mas ele tem boa memória, mas agora eu vou acordá-lo ainda mais. Quando foi no ano de 62, bom, eu me formei em 57, ele em 59, eu continuei por aqui e ele já foi desbravando o mundo, não é? E então, quando foi, pouco depois, ano de 62, eu fui para a França para fazer um curso que se chamava de Língua e Civilização Francesa no Instituto Católico de Paris. E, coincidentemente, naquele momento, o Fábio Comparato estava fazendo doutorado em Paris. E então eu tinha notícia disso, procurei, claro, ele foi extremamente amigo, receptivo, mas aí é que há um aspecto que eu queria ressaltar. É que naquele momento, 1962, estava em discussão, assim, na linha de frente, a questão da eliminação do colonialismo. E isto, na França, tinha uma importância enorme. A França continua tentando ser um colonialista, tirando proveito das colônias. E um tema que estava na ordem do dia, explodindo na manchete de jornais, era o que fazer com a Argélia. E havia uma corrente muito radical, colonialista, que não queria abrir mão de nada. A Argélia é colônia francesa, vai continuar francesa e acabou. E no extremo oposto havia uma corrente que queria simplesmente a independência da Argélia. Acabou, não tem mais colônia, Estado argelino. E surgiu uma terceira hipótese, e aqui é que eu vou relembrar que ele colaborou comigo também. A hipótese de que metade da Argélia ficasse independente e a outra metade ficasse Argélia francesa, já não considerada colônia, mas parte do território francês. E um eminente ministro, um político, uma pessoa notável, Alain Perfit, publicou um livro exatamente com esse título: Faut-il partager l'Algérie? Vamos dividir a Argélia? E era uma pessoa brilhante, estava nos jornais. E um dia eu estava acompanhando pelos jornais, porque eu já tinha interesse em teoria do Estado, a questão do colonialismo me interessava do ponto de vista humano. E eu recebo um telefonema do Fábio Comparato dizendo: Alain Perfit vai falar na nossa escola, vai ter um encontro com os alunos, uma discussão pública, e eu achei que isto poderia ser do seu interesse. Veja, é o amigo, companheiro de sempre, colaborador. E eu fui ouvir o Alain Perfit graças à lembrança do Fábio Comparato. E depois, por esse caminho que ele tinha aberto, eu fui em várias outras discussões públicas a respeito dessas questões fundamentais. Mas nunca me esqueci disso, que realmente foi um caminho que ele me abriu, foi extremamente importante, e isso é bem da característica do Fábio, essa extrema generosidade. Quer dizer, ele se lembrar de que poderia ser do meu interesse, me telefonar, e então me deu esta oportunidade. Então é um capítulo que eu queria relembrar, que ressalta uma das características do Fábio, e é de caráter estritamente pessoal. Quer dizer, eu dizia há pouco, muitos vão falar sobre a extraordinária riqueza teórica, a contribuição do Fábio, a filosofia, a teoria jurídica, a teoria política. Então, por isso eu vou me ater mais a questões de caráter pessoal. Então, isso que eu acabo de mencionar é um momento importante, a meu ver, ressalta bem uma das características do Fábio, que é esse sentimento de amizade, solidariedade, nenhum egoísmo. Ele
não era a favor de compartilhar a Argélia, mas ele compartilhou a sua oportunidade de conhecimento e participação. Depois disso, e também para não me alongar demais, eu vou já passar, anos depois, quando eu fiquei diretor da Faculdade de Direito. Nós dois éramos professores titulares. Aliás, para nós foi uma surpresa muito grande que o Fábio se candidatasse a professor titular de Direito Comercial. Disse, mas isso não tem nada a ver com o Fábio, como é que ele vai fazer isso? Mas é que a noção dele do comercial não era a noção patrimonialista do comerciante. Então era uma noção jurídica, humanista, e foi muito importante também ele, naquela área, chamar a atenção dos comercialistas para esse outro aspecto. Mas o ponto, o momento que eu queria lembrar é que em 1986, 1800 já é demais, foi 900, eu fiquei diretor da Faculdade de Direito. Até também não vou descer a pormenores, que as coisas ficariam longas demais. Mas eu fiquei diretor em condições, um pouquinho eu vou contar. Por quê? Porque, vejam, já um momento, 86, fim da ditadura militar, e a Faculdade de Direito, na sua congregação, tinha um forte componente ligado à ditadura militar. Mas aí surgiu o momento de escolha do novo diretor. E eu tinha uma atuação muito grande, tinha atuação na Comissão Justiça e Paz desde 73, e tinha um ótimo relacionamento com alunos, funcionários e os professores que não tinham aquela linha, não é? E então os alunos, funcionários e jovens professores fizeram uma coisa diferente, não prevista na lei, uma eleição informal do diretor. E eu ganhei de longe essa eleição. Aí depois chegou a hora da congregação, compor a lista tríplice, que era a exigência regimental. E então a congregação tinha o seu candidato e obviamente não me queria de maneira alguma. Mas por causa dessa eleição informal, e aí o Fábio teve culpa, a boa culpa na minha avaliação, para que eu fosse fui amplamente o mais votado. E então, por causa disso, a congregação não pôde me eliminar da lista, mas me colocou em terceiro lugar. Achando, bom, de maneira alguma o reitor vai escolher o candidato em terceiro lugar. E aí, para usar de uma velha expressão, é que eles caíram do cavalo, porque o reitor é uma figura excepcional, José Rodenberg. E o Rodenberg telefonou, mandou o gabinete me telefonar, chamar, e ele disse, olha, você está na lista tríplice da congregação, mas está em terceiro lugar. Agora, você sabe que a congregação é toda contra você. Então você vai ter muito obstáculo, muita dificuldade, né? Mas você é o meu candidato, eu quero escolher você. Agora, eu pergunto a você, se eu escolher você para candidato, você aceita? Sabendo de todas essas dificuldades, eu disse ao Rodenberg, olha, se você for suficientemente louco a ponto de me escolher, eu serei suficientemente louco a ponto de aceitar. Eu aceito. Então você é o novo diretor da faculdade. Aí já chamou o pessoal do gabinete e disse, divulgue imediatamente para a imprensa que já foi escolhido, porque eu estou sofrendo muita pressão, assim, elimino. E eu virei diretor. E daí a pouco vem a questão da Constituinte, e uma das coisas que eu fiz foi criar na faculdade a sala da Constituinte. Então, a sala do estudante recebeu lá uma plaquinha, a sala da Constituinte, e a intenção era fazer reuniões públicas, reuniões de pessoas do povo, com professores, tudo, para
transmitir informações sobre a Constituinte e receber propostas da Constituinte. E aí, nesse momento, o Fábio teve uma participação de primeira linha, mas com uma particularidade. Então, eu vou fazer esta confidência, é que nessa, como em outras ocasiões, quando eu fiquei diretor, eu estava com a preocupação de democratizar, inclusive, a organização da faculdade, uma série de coisas, né, que permitem até dizer, um dos meus orgulhos é que eu tenho no meu escritório em casa uma placa assinada por todos os funcionários da faculdade, me dando o título de diretor emérito, né, título dado pelos funcionários, que diz muito, não é? Pois bem, dado que eu queria relembrar, é uma característica do Fábio, é que eu compus uma comissão de professores, alunos e funcionários, para que conduzissem os trabalhos dessa sala da Constituinte, e obviamente eu convidei o Fábio, né? E aí é que eu queria dizer, ele talvez até nem tenha prestado muita atenção nisso, mas nesta e em várias outras oportunidades, eu convidei o Fábio para presidir a comissão, e ele sistematicamente recusou. E houve até um dia que ele disse, não me convide para essas coisas, eu não gosto disso, essas reuniõezinhas de grupo, essa coisa, não. Quer dizer, eu trabalho, escrevo, estudo, o que você quiser, mas não participo, não. Então, essa é uma característica do Fábio, que alguns poderão dizer, não, mas é uma atitude egoísta, de maneira alguma, é que ele quer trabalhar. Ele não quer perder tempo com conversa fiada, com discurseira, foi o que ele disse, é a pura verdade. E então ele deu uma contribuição excepcional ao trabalho que se instalou aqui, de contribuição para a Constituinte, mas dentro dessa linha de não recusar a posição formal. Quer dizer, ele não correu atrás de títulos, de posições, isso para ele não diz nada. Mas também não tem muita paciência para essa conversa fiada. Então, por isso, a contribuição dele tem um caráter um pouco diferenciado, não é? Mas, para não alongar demais, eram alguns aspectos que eu queria ressaltar, como disse, de caráter pessoal. Quer dizer, o Fábio, um amigo, um companheiro, um lutador de primeira linha, e para finalizar, eu ressalto o trabalho que ele tem realizado, vem realizando há décadas, em favor dos direitos humanos. E aqui também, chamando a atenção para isso. Em princípio, e na visão jurídica tradicional, não cabe direitos humanos em direito comercial. Um direito comercial seria o direito de compra e venda para ganhar dinheiro. Mas, na visão do Fábio Comparato, isso é pormenor. O que vale é realmente a pessoa humana, são os valores éticos, valores jurídicos, é a dignidade da pessoa humana. Essa tem sido sempre a sua diretriz. E isso está refletido na sua vida, antes de mais nada, e refletido também em sua obra jurídico-filosófica. E para concluir, então, eu vou ler aqui uma frase, é a frase inicial de uma de suas obras, tem várias obras de grande sucesso, e é a frase inicial de apresentação, de introdução da obra, a afirmação histórica dos direitos humanos. E diz então o Fábio: o que se conta nestas páginas é a parte mais bela e importante de toda a história. A revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito. Como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar beleza. E o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, nenhum indivíduo, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior aos demais. Esta é a sua profissão de fé,
E, para concluir, eu quero dizer isso, que ele tem sido rigorosamente fiel a essas palavras. Essa é a marca fundamental da sua vida, da sua carreira, de sua extraordinária contribuição para o direito, para a busca da justiça nas relações humanas. Então, ele realmente realiza, torna prática da eficácia aquela afirmação da Declaração Universal dos Direitos Humanos: todos os seres humanos nascem livres, iguais em dignidade e direito. Mas, além disso, ele dá efetividade também à proposição pontifícia: justiça é o novo nome da paz. Ele é um trabalhador permanente pelos direitos humanos, pela justiça, pela paz na humanidade. Então, por isso, eu fico extremamente feliz por essa justíssima homenagem que se presta ao meu velho amigo e companheiro Fábio Comparato. Muito obrigado. Obrigado, professor Dalmo Dallari, professor emérito dessa casa e, mais do que isso, professor emérito pelos funcionários e pelos alunos, professor. Na qualidade de aluno seu, asseguro que durante todo o meu tempo na graduação, o senhor foi nosso professor emérito durante todo o tempo. Então, agradeço por estar aqui compartilhando essa homenagem ao nosso também professor emérito dos alunos, professor Fábio Conder Comparato. Eu passo a palavra ao professor emérito da nossa universidade, professor Alfredo Bose. Então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos promotores desse evento. Foi uma iniciativa muito bela, como conheço há muitos anos o professor Comparato, embora sem essa intimidade profunda, né, da profissão, né, e do exercício aqui do magistério, né, mas tão bem exposta pelo professor Dallari. Sempre se trata, vamos dizer, de um companheiro num âmbito largo, né, de defesa dos direitos humanos, amor à literatura, amor à justiça, enfim, os elementos comuns que nós partilhamos há muitos anos estão sempre presentes, embora ele na qualidade de mestre e eu de discípulo modesto acompanhante. E agradecendo também ao professor Ottaviani a possibilidade de estar aqui, eu acho que, em primeiro lugar, o que foi ressaltado pelo professor Dallari foi esse esforço pessoal assim, incansável, né, ao longo de tantos anos, para que os direitos humanos não fossem apenas, vamos dizer, uma expressão bonita ou uma disciplina de currículo, mas algo que exige, né, o dia a dia da militância e o dia a dia da vigilância, sobretudo. De modo que isto foi aprofundado ao longo dos anos pelo professor Comparato, de modo que o seu nome se converteu em símbolo da inteligência que ilumina, ao mesmo tempo aquece e se empenha para o resultado das suas ideias. Em suma, um ícone do intelectual empenhado, ou para remontar à expressão que era nossa, quero lembrar aqui, pessoalmente, a única coisa que eu posso dizer, que somos do mesmo ano, né? Então, tendo nascido no mesmo ano, podemos dizer, no nosso tempo, né, se dizia intelectual engajado. Né? Nessa breve alocução, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre um aspecto do itinerário intelectual de Fábio Comparato, que sempre me pareceu particularmente original e feliz. Trata-se do sentido da sua trajetória como estudioso e militante. Se examinarmos o seu currículo, à procura do vetor que o atravessou ao longo de meio século de pesquisas e obras, verificamos que Fábio Comparato partiu de estudos jurídicos altamente especializados que vertiam sobre problemas de direito comercial e financeiro. Pode dizer que o seu olhar foi atraído pelos mecanismos jurídicos do capitalismo moderno, aquele que se gerou nas comunas italianas do século XIV e XV, e que ele próprio explorou
em um estudo pioneiro e ousado sobre a prefiguração da empresa multinacional representada pelo Banco Florentino dos Médici. É um texto menos conhecido, mas que eu recomendaria vivamente a todos, né? Mostrar realmente as origens desse aspecto multinacional no final da Idade Média e começo da Idade Moderna, representado pelos banqueiros e políticos florentinos. Doutor, livre-docente, titular, especialista em direito comercial, Comparato adquiriu toda a perícia no conhecimento de certas tecnicalidades do sistema que, por assim dizer, rege há séculos o mundo de produção do Ocidente e hoje de todo o planeta. O que é notável nesse primeiro passo do seu itinerário é a capacidade de ver com lúcida objetividade uma realidade que, na sua ótica posterior, iria ser integrada em umas suas sínteses poderosas de ética e sobre a civilização capitalista, voltados para a transformação do sistema em que aqueles mecanismos estavam imersos. Em outras palavras, eu compararia um pouco ao trabalho de Marx, que não só estudou, mas denunciou a realidade, diferentemente dos economistas clássicos, neoclássicos, que estudam e naturalizam aquela realidade. Comparato estudou e denunciou, uma posição assim muito próxima de todos os reformistas e revolucionários. Quando conheci mais de perto Fábio Comparato, na qualidade de companheiro de lutas e de reflexões no âmbito da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, ele já se notabilizara como autor de duas obras fundamentais do direito comercial: O Seguro de Crédito, tese de doutorado defendida na Sorbonne e publicada pela Revista dos Tribunais em 1968, e O Poder de Controle na Sociedade Anônima, cuja primeira edição, editada em 76, e a sexta, agora retrabalhada pelo professor Calixto Salomão Filho, saiu em 2014. Mas naquela altura, em que entrei para ter a honra de conviver com os outros membros da Comissão Justiça e Paz, 1987, 88, já finda a ditadura, e em plena discussão da nova Constituição, o itinerário ascensional de Fábio Comparato já o lançara das letras jurídicas a luta aberta pela democratização, não só política, mas econômica do nosso povo. A concepção e a redação de Muda Brasil, uma Constituição para o desenvolvimento democrático, me parece ter sido um momento de viragem. Agora o professor Dalari nos mostra o subterrâneo, né, desse momento, né, em que Fábio Comparato enfrentou diretamente o problema de uma redação de uma Constituição e se apartou dos excessivamente falantes, né, que, enfim, também são necessários, mas nem sempre suficientes. A concepção e a redação de Mundo Brasil, uma Constituição para o desenvolvimento democrático, me parece ter sido um momento de viragem para uma nova etapa do seu roteiro, no sentido de fundir harmoniosamente teoria e prática, estudo e militância. Não por acaso, pouco depois disso, em 91, ele fundaria, com a colaboração inestimável de Maria Vitória Benevides e Claudinei Melo, a Escola de Governo, um viveiro de ideias e medidas concretas para a formação dos nossos homens políticos tão carentes da instrução cívica. Diria mais que naquela altura, fins da década de 80, Comparato já estava maduro para o grande salto que iria dele fazer o nosso mestre de ética e de conhecimento das entranhas do que ele mesmo chamou, com ousadia teórica, a civilização capitalista. Essa admirável fusão de pesquisa histórica, filosófica, ética, jurídica e política foi se concretizando ao longo do final do século passado e do início deste. É possível distinguir neste conjunto de obras pelo menos 3 eixos temáticos, cada um deles representado por um livro-chave: o aprofundamento diacrônico e sincrônico da questão dos direitos humanos,
o exame multifacetado da questão ética, a reconstituição do sistema capitalista em termos de civilização capitalista. Primeiro eixo temático, direitos humanos. Fábio Comparato percebeu com agudeza que o ideal, não diria utopia, o ideal de criar uma sociedade baseada na justiça e na liberdade dos cidadãos, esse ideal republicano e democrático não poderia subsistir sem o estudo de uma rede, sem o esteio de uma rede que assegurasse o respeito aos direitos humanos fundamentais. Daí a sua preocupação de reconstituir a história acidentada da definição e da defesa desses mesmos direitos, história que conheceu altos e baixos, mas deveu imensamente à ação dos filósofos ilustrados do século XVIII, com destaque na obra de Rousseau, pensador de aberta preferência do nosso homenageado. A obra A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos saiu em 1999 e passou a ser a referência obrigatória entre os que se envolveram no conhecimento e na prática do seu objeto. Cabe ao mestre militante, que ora homenageamos, o mérito de ter introduzido a disciplina Direitos Humanos no elenco das matérias lecionadas em regime de pós-graduação nesta faculdade. Mas não se tratava apenas de um pioneirismo no âmbito acadêmico. A disciplina ganhou em concretude e atualidade na medida em que o seu criador e os seus discípulos alimentaram com a prática consubstanciada em um número alto de atos de denúncia, incluindo a sua receita luta para que o trabalho das comissões da verdade não se esgote na lista dos réus de morte e tortura durante a ditadura, mas passe da acusação à punição exemplar. Segundo eixo, ética. A propósito desta obra, que considero o opus magnum de Fábio Comparato, o autor deu uma entrevista para a revista Estudos Avançados, que tive o prazer e a honra de promover. Permitam-me que lhe dê a palavra, no caso viva e original. Perguntado sobre o eixo teórico do ensaio, respondeu-me: ouso dizer que o livro Ética não foi concebido com base em eixos teóricos, mas a partir de sentimentos vitais. As digressões teóricas vieram em seguida, a fim de compor racionalmente esses impulsos do fundo do coração. O primeiro deles é a busca de felicidade. Como digo na introdução do livro, nunca se ouviu falar de alguém que tivesse a infelicidade por propósito ou programa de vida. Ora, estou convencido, como procurei argumentar na parte terceira do livro, que a felicidade pessoal ou coletiva só é alcançada mediante obediência aos princípios éticos da verdade, da justiça e do amor. O outro grande impulso de coração que animou a composição da obra foi a ligação indissolúvel com a vida e a rejeição absoluta da morte, por mais absurdos que tais sentimentos pareçam aos olhos da religião ou da fria análise racional. É o que eu tentei exprimir na conclusão da obra. Quando li isto, embora não tenha escrito, eu me lembrei de frases assim, antológicas, ou de Hegel e de seu discípulo Croce, que realmente nada de grande no mundo se fez sem paixão. E me parece que essa frase se ajusta magnificamente a esse texto, né? Primeiro a paixão, primeiro, e Pascal dizia, os grandes pensamentos vêm do coração. Tudo isso converge para esta explicação tão bela, né? da origem, da raiz desse texto, que pode parecer a muitos puramente teórico. Finalmente, terceiro eixo, a civilização capitalista. Quando lhe perguntei sobre os seus planos futuros, disse, não gostaria de passar desta para melhor, como se dizia antigamente, sem concluir um novo livro, desta vez sobre o confronto final, decisivo para a humanidade,
entre a presente civilização capitalista e a civilização humanista do futuro. Só esperamos que não tenhamos que aguardar excessivamente que sejamos vivos, mas provavelmente não estaremos. Felizmente para todos nós, seus leitores e admiradores, e para a legião de leitores e admiradores de Fábio Comparato, espalhados pelo país e fora dele, ele pôde concluir essa obra, que esperamos não será a derradeira. A Civilização Capitalista saiu em 2013, e eu diria que por sua extensão, profundidade e complexidade, ainda não teve o tempo necessário para ser devidamente incorporada ao público, que certamente será beneficiado com a sua leitura. Gostaria de terminar lembrando que, além do privilégio que me foi concedido de poder estar aqui dando meu testemunho de admiração ao intelectual e militante Fábio Conder Comparato, com ele partilho da esperança que animou e anima a sua vida e a sua obra, e compartilho da alegria com os companheiros de ter acompanhado a sua caminhada, como admirador e, sobretudo, como amigo de todas as horas. A todos o meu muito obrigado. Obrigado, professor Alfredo Bose. É uma honra para a Faculdade de Direito tê-lo aqui nessa homenagem. O senhor nos engrandece. Muito obrigado. Estão presentes aqui também muitas outras pessoas aqui na plateia que são professores, além dos alunos. Alguns professores poderiam estar aqui, professora Elza, professor Miguel Reale, professora Sheila, enfim, todos vieram aqui prestar a sua homenagem. Gostaria de mencioná-los ao longo do evento, mencionaremos outros tantos que ainda chegarão. E eu gostaria de passar a palavra ao meu também professor. Meu mestrado foi lá na ciência política, então eu tive que fazer a matéria do professor Gabriel Kohn. Meu professor Gabriel Kohn, é uma honra muito grande tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Passo a palavra. Para mim é uma honra e uma alegria muito grande alegria mesmo estar nesse momento aqui. Agradeço muito por isso. E eu gostaria, se me permitem, fazer uma referência à enorme felicidade da organização desse evento, quando colocou o evento sob o signo da transformação. Uma coisa fundamental que pega no cerne, talvez, do esforço e da vida do nosso mestre Comparato, e tem tudo a ver também com aquilo que, para todos os efeitos de programa, não é? É o nosso item inicial, uma vida para a transformação da democracia. Deveria ser. É isso, né? E, veja, a transformação não é mera implementação ou consolidação. O que está em jogo é algo em andamento, algo sendo construído. E a questão nossa não é de Fábio Comparato, defensor da democracia. Muitos o são, talvez demasiados. Atualmente eu diria que é preciso um esforço grande para defender a democracia dos seus amigos, porque não todos eles são Comparato. Mas não é isso, não é esse o ângulo. Importa é ver como Fábio Comparato pensa a política para além do estrito âmbito da organização do poder. E aqui já se antecipa um ponto básico que eu gostaria de lembrar. É de que a democracia, para Fábio Comparato, é mais do que um regime de poder. É dimensão básica de um modo de vida. Eu diria que já nesse ponto entra o que, na minha cabeça, pelo menos, é uma posição fundamental de Fábio Comparato nos seus escritos de reflexão. É que o modo de vida humano forma um todo. Não é mera somatória das partes. Constitui um sistema. Difícil ver isso, que reaparece em vários momentos em Fábio, sem pensar no Marx dizendo
que as relações de produção de uma sociedade formam um todo. Mas, em Comparato, não é o homem produtivo que está na visada mais fundamental, mas o homem como pessoa. É o conjunto de relações dos homens que formam um todo. Ou seja, não pode ser desmembrado. Nada de analisar e trabalhar as diversas dimensões da vida coletiva dos homens como disjecta membra, né? Um belo termo, como separáveis sem mais. Isso faz parte de um esforço que foi amplamente lembrado e demonstrado aqui, não é só teórico, é um modo de se entregar ao trabalho intelectual, político e tudo mais que marca o nosso mestre. E a coisa vai mais longe. Se admitirmos que é um todo, que é um sistema, esse sistema se organiza em torno de um princípio básico. E desse princípio derivam as diretrizes dos seus elementos componentes. Isso está no cerne do pensamento de Fábio Comparato em todos os pontos. Vamos pegar o livro dele sobre ética. Não vou discutir o livro, será feito de modo autorizado aqui em outro momento. Só para lembrar. Essa obra notável pelo seu conteúdo e pelo que revela do estilo e do modo de pensar do seu autor. Ao ler esse livro, eu não pude resistir à tentação de prestar especial atenção ao modo como ele trata de figuras em relação às quais guarda escassa afinidade, como Maquiavel e Hobbes. Não se pode querer que Fábio Comparato morra de amores por Maquiavel e Hobbes, mas os respeita. E lá estava ele, inteiro, no modo muito dele de tratar de oponente que respeita. Que, vejam bem, é de enfrentá-lo em seu próprio campo. Foi isso que me impressionou. Vejamos o que ele fala em uma certa passagem sobre Maquiavel. Eu vou até dizer o número da página para não me pegarem depois. Na Ética, na página 162. Nessa passagem, ele comenta a respeito de Maquiavel que em Maquiavel só há lugar para juízos de fato, nunca para juízos de valor. E em seguida exclama: mas como se a consciência ética dos cidadãos e o seu comportamento efetivo em função de padrões de dever ser vigentes na vida social não fossem fatos reais, que influem decisivamente no jogo de poder. Ou seja, o que ele está dizendo para Maquiavel? Quer fatos? Então vá até o fim. Não pare no meio do caminho. Vá até onde os fatos chegam, e eles vão mais longe do que o senhor supõe. Esse é o ponto. Vá até o fim. Não pare no caminho. Não divida o que é inteiro e não pare no seu caminho também. Desse ponto se mostra como Fábio Comparato é literalmente implacável na sua consequência. Que sempre se vá até o fim. E com plena responsabilidade. Radicalismo ético, pois. Essa é a marca. Radicalismo, não severidade ou rigorismo. Um certo desconforto de Comparato em relação a Kant é visível quando ele escreve. Aí já é demais. Aí, digamos assim, o personalismo cristão de Comparato se insurge contra o luteranismo kantiano. Né? Não se trata de ser duro e pesado, mas trata-se de ir até o fim e enfrentar. Responsabilidade. Mas, enfim, o modo como se organiza a vida humana forma um todo. Esse é o lema que eu estou usando. Porque isso é essencial, porque isso elimina o tratamento isolado dos seus componentes da vida compartilhada humana, porque eu estou falando de vida humana como vida compartilhada. De tratar cada um tomado de per si. Se a questão for a democracia,
Nada, pois, de falar de democracia como se pudesse ser separada da configuração maior, da qual é parte das mais relevantes. Pois, nessa concepção que eu estou tentando reproduzir, nenhum elemento do conjunto sobressai para se impor aos outros. Todos só ganham sentido quando apontam para um grande princípio ordenador. E esse princípio é claríssimo em Fábio. Ele deixa isso claríssimo. É a dignidade. Esse é o ponto. Esse é o princípio ordenador fundamental. A qualidade não permutável, que não tem preço, que não se presta ao cômputo de custos e benefícios. E aí eu vou chegando ao meu ponto e encerrando também. A questão é, como é que entra a democracia nisso? E eu diria, tentando ler Fábio Comparato, que ela entra pelo que tem de mais fundo, para além da sua dimensão de regime de poder, como referência essencial para um modo de vida pelo qual vale a pena lutar. Quer dizer, é mais do que o regime de poder, é uma referência essencial. É um modo de vida e pelo qual vale a pena lutar. Este ponto mais fundo diz respeito à diretriz central da democracia. Não estou falando do conjunto agora, mas estou pensando no que caracteriza a dimensão democrática do todo formado por um modo de vida. A igualdade. E eu diria, isso não me parece trivial, e se eu estou sendo minimamente, tentando fazer minimamente justiça a um autor de pensamento complexo e sutil, há uma, eu quase diria, uma intuição fundamental envolvida nisso. Eu diria que é importante. É que a igualdade é a face social, no sentido mais amplo do termo social, é a face social do princípio fundamental da dignidade. Por isso que são inseparáveis. A dignidade se traduz no âmbito das relações que possamos chamar democráticas pelo exercício de um princípio fundamental que é o da igualdade. Então, por esse aspecto, é que a democracia, pensada não em termos estáticos, mas como algo sempre a ser transformado, é a forma como se pode buscar a junção entre dignidade e igualdade. E essa junção central remete, eu diria que pelo lado institucional, para o grande tema da justiça. É isso que se está buscando, dar sentido a essa junção fundamental que nos remete, não se trata de uma hierarquia, mas, enfim, também não são simplesmente indiferenciados os termos. Dignidade, igualdade, justiça. É isso que se está buscando. E é de uma busca, portanto, que se trata. A busca a qual sempre se dedicou nosso mestre Fábio Comparato. Muito obrigado. Professor Gabriel Kohn, muito obrigado. É uma honra para nós tê-lo aqui. Falo em nome de todos da Faculdade de Direito. O professor Paulo Bonavides comporia a mesa, não pôde vir, e ele me falou duas coisas. A primeira, hoje em dia, quem manda em mim mais do que a minha esposa é o meu médico. Então ele falou, e ele me disse que eu não poderei pegar o voo. Aí ele me falou uma outra coisa. Por favor, transmita os meus mais afetuosos abraços ao professor, e meu professor, disse ele, Fábio Conner Comparato, e é o que eu aqui transmito de público. Nós, então, como os mestres aqui na mesa foram muito disciplinados com o tempo, e é assim que nós prosseguiremos no evento todo, porque é um evento que tem muita gente, todos os que conduzirem as mesas aqui
estão absolutamente autorizados a controlar o tempo dos expositores. Aqui nessa mesa, felizmente, não foi nem preciso, porque eles foram todos antes do tempo, 10 minutos cada um ainda poderia ter falado. Acho que os outros, inspirados por tal exemplo, assim também o farão ao longo do nosso dia. Então, nós vamos encerrar este primeiro painel, que era a abertura, uma vida para a transformação da democracia, do nosso evento, cujo nome é Fábio Conder Comparato, Pensamento e Ação para a Transformação, e pontualmente às 10h30 nós começaremos o próximo painel. Muito obrigado a todos, ficamos aqui no nosso convívio caloroso. Muito obrigado.